Epa, beleza. Esse vídeo vocês vão ver. Segundo round, parte 6. A parte 6 é suicídio. É o que eu tô vendo aqui. É nesse ponto que a web celebridade entra na minha vida. Nesse ponto também que eu quero que eu inicie meus trabalhos na internet. Eu não sei se eu vou falar aqui da web celebridade, mas eu vou falar aqui do medo que eu tenho do suicídio, de um negócio que eu inventei que chama caminho do suicídio. Isso não existe. É coisa da minha cabeça. Depois desse episódio vem gratidão. Bom, então é isso. Curtam aí o sexto episódio do segundo round. Fiquem todos com Deus e bom divertimento. Epa, beleza. Vamos começar nossa live de hoje. Na verdade, a gente não vai começar a live, a gente vai começar mais um episódio do segundo round. E no episódio de hoje eu vou falar sobre suicídio. Antes, eu quero falar que nem tudo que eu faço e tudo que eu penso eu falo na live ou em vídeo, porque na live e no vídeo eu tento mostrar só meu lado profissional. No diário do pensamento e agora no segundo round eu mostro meu lado pessoal, mas não é muita coisa que eu mostro. Enfim, vamos começar o segundo round, parte 6, suicídio. Tudo está interligado, todos os episódios estão interligados, então um tem a ver com o outro. No episódio passado eu falei sobre amores impossíveis. E falei que um desses amores impossíveis foi tentar casar com uma stripper. Depois que eu tentei casar com uma stripper é, e deu errado, eu realmente pensei em cometer suicídio. Isso acontece com muita gente que tenta fazer a mesma coisa que eu fiz. Também porque eu tenho paranoia e esquizofrenia. E suicídio é uma coisa muito mais acessível para quem tem algum problema psicológico. A ideia de cometer suicídio é muito mais fácil para quem tem problema psicológico. Mas no meu caso foi mais por causa de tentar casar com a stripper e dar errado. Como eu não, e por que eu não cometi suicídio? Eu tive essa ideia, aí uma web celebridade me ajudou. Na verdade foram duas. Uma é o Felipe Neto e a outra vocês sabem quem é. Eu não conheço nenhuma dessas duas web celebridades. Eu não vou falar o nome da outra porque senão vai dar polêmica. Mas vocês sabem quem é. Então me ajudou a não cometer suicídio. Porque eu tentei alguns amores impossíveis. Um desses amores impossíveis foi a stripper e todo mundo já dava como certo que eu não aguentaria toda aquela pressão, toda aquela loucura, toda aquela transição e provavelmente cometeria suicídio. E cometi. Na verdade eu cometi um suicídio figurado, não literário. O literário, a web celebridade me ajudou, essas duas web celebridades. E o figurado eu cometi porque eu achei que tinha que passar por essa fase. Alguém tinha que morrer nessa fase. Eu matei o meu nome artístico, que era Aurélio Costa. Agora, quando eu terminar o segundo round, eu vou voltar com a Aurélio Costa. Vou reviver esse nome artístico. Porque teve coisa que a Aurélio Costa fez. Na verdade sou eu, né? Porque eu sou a Aurélio Costa. Teve coisa que eu fiz que não era muito certo, que não era muito correto de ser feito. Correta, sei lá como é que fala. Fiz coisas que não devia ter feito. Então eu vou voltar com esse nome artístico. E as coisas que eu fiz errado eu vou tentar fazer certo dessa vez. Por isso o segundo round. Primeiro round eu fiz as coisas erradas, agora no segundo round eu vou tentar fazer as coisas certas. E o que mais que eu posso falar de suicídio? Não tá fora da realidade pensar em. Tipo assim, não é pra se pensar em suicídio, até porque a gente tá no setembro amarelo, na data que eu tô gravando essa live. Esse vídeo aí, essa live que vai virar vídeo. E. É, suicídio é uma coisa que a humanidade vem tentando combater, seja pra quem tem problema psicológico, seja pra quem não tem. Eu tenho problema psicológico, mas eu não quero me gabar nisso, só tô falando pra deixar claro. Tem 6 níveis o problema psicológico. Ele vai de muito leve, que é o nível, acho que é o 1, até o nível 6, que é muito grave. O meu tá no leve, o meu é nível 2. Na verdade é grau que fala, né? O meu tá no grau 2. Grau 2 é leve, então eu sou paranoico esquizofrênico, mas em grau leve. Mas eu não falo isso pra me gabar, eu falo isso pra tentar deixar claro. Mesmo sendo em grau leve, eu também pensei em suicídio. E mais de uma vez. E o único suicídio que eu fiz, por ser covarde, e é bom que eu seja covarde para não querer, eu não queira ter coragem de cometer suicídio, isso é bom, foi o suicídio literário. Literário é figurado. Figurado é quando é de brincadeirinha, sabe? Quando não é real. E literário é quando é real. O literário eu não tenho coragem de fazer. E outra coisa que aconteceu foi que essa web celebridade me ajudou também. Eu já falei isso 3 vezes, né? Esse é um dos motivos de eu querer conhecer ela. Ela salvou minha vida e eu quero conhecer. Muita gente fala que isso é fora da realidade, fala que isso não existe.
Que se uma pessoa te ajuda na vida, você não pode, tipo, sei lá o que você pode fazer, mas uma coisa que você não pode fazer é querer conhecer essa pessoa. Ou parece muito exagerado, parece fora da realidade, mas foi assim que eu aprendi, é assim que eu fui educado e é assim que eu vejo as coisas. Suicídio pra mim é uma coisa séria. Eu podia nem tá aqui mais falando, podia não estar aqui falando com vocês e hoje eu tô graças a essas duas pessoas. Eu não tenho muito assim, nunca pensei em conhecer o Felipe Neto, na verdade já pensei em trabalhar com ele. Mas conhecer ele nunca fiz plano nenhum. Mas se um dia acontecer, se um dia acontecer eu vou querer também. Mas em questão da outra web celebridade, por ela ser mulher, foi mais fácil ela não. Foi mais fácil para ela me convencer a não cometer suicídio. Ela não me convenceu de forma assim direta, tipo, me ligou e falou que não era para mim fazer isso. Através do trabalho, através do trabalho dela, isso aconteceu. A mesma coisa com o Felipe Neto, através do trabalho dele, isso aconteceu. Não cometi suicídio. Eu tô ficando forte, né? Tô brincando. Então, o primeiro motivo é isso. Claro que tem mais coisa envolvida. Por exemplo, eu não devia falar isso porque isso também é polêmico. Mas eu tenho sentimentos por essa web celebridade. Mas eu não falo porque se eu nem conheço a pessoa, já vou falar que tenho sentimentos pela pessoa. Isso fica feio, entendeu? O que é certo de eu falar é que eu quero só conhecer. Ainda que eu tenha outra intenção, ou ainda que não seja só que eu não queira só isso, mas o certo é eu falar que só quero isso. As pessoas falam que se eu falar só isso, quer dizer que eu estou planejando um golpe. Que se eu falar só a verdade, quer dizer que é um golpe. Tem que falar mais alguma coisa. Mas eu não posso falar mais alguma coisa. Não posso falar e essa mais alguma coisa é só sentimento. Não posso falar que eu tenho algum sentimento a mais, porque senão vai ficar feio. Vai ficar tipo, porra, como é que o cara tem esse sentimento pra uma pessoa que, tipo, ele tá aqui embaixo e essa pessoa tá lá em cima. Então não existe isso, tá ligado? Então, se eu conseguir conhecer já vai estar bom. Se vai acontecer alguma coisa mais ou menos, não é da, não tá em meu alcance, não depende de mim, mas conhecer depende de mim. Por mais maluquice que isso pareça, por mais fora da realidade que isso pareça, o que eu quero é isso mesmo. Me salvou de suicídio, né? Que eu ia cometer suicídio depois que tentei casar com a stripper. Aconteceu muita coisa, como eu falei nos Amores Impossíveis. A internet se envolveu quando eu tava lá, a mídia se envolveu, um monte de gente se envolveu porque eu era inocente. E pra eles era a pessoa errada. Provavelmente devia ser a pessoa errada mesmo. Enfim, eu não quero ficar falando disso sobre a stripper. Quero falar que eu já pensei também em suicídio na adolescência. Eu tive umas fases ruins na adolescência e pensei em cometer suicídio. Mas graças a Deus em nenhuma dessas fases eu fui lá e tive coragem para fazer o suicídio. É até bom não ter coragem, porque quem tem coragem às vezes pode até conseguir alcançar o suicídio. E teve pessoa do meu bairro que passou pela mesma coisa que eu passei e era mais corajoso do que eu, mais valente do que eu, foi lá tentar suicídio e conseguiu. Então, eu tenho orgulho de ser covarde na hora de falar de suicídio. Eu não sou covarde pra tudo não, mas pro suicídio eu sou covarde. Então, eu uso até essa pessoa como exemplo, né, para não fazer a mesma coisa que ela fez. Eu até inventei um nome depois que eu vi o que essa pessoa fez. Eu inventei e chamava caminho do suicídio, mas não existe caminho do suicídio. O que existe é o seguinte: às vezes você faz uma coisa muito ruim, você tem que pagar pela aquela coisa que você fez ruim. E às vezes aquela coisa tão grave, tão pesada, que o seu pagamento pela sua maldade ou pelo seu pecado, que dá vontade de querer se matar, porque às vezes é uma coisa, você tem que sabe, pagar com juros, tem que pagar. Às vezes o pagamento pelo seu erro, pelo seu pecado, é uma coisa muito cruel. E na minha cabeça, quando eu tinha que pagar pelas coisas ruins que eu fazia quando eu era Aurélio Costa, eu achava que eu estava pagando porque eu ia cometer suicídio. A primeira vez quando a web celebridade me ajudou, eu realmente quis cometer suicídio por causa da stripper. Porque me falavam coisas sobre ela e eu queria me matar por causa daquilo. Mas depois, quando eu comecei a pagar pelos meus pecados, já como no final lá do Aurélio Costa, quando eu ia matar o nome artístico e voltar a ser Lucas Costa, eu achava que era muito cruel, achava que era muito exagerado as coisas que eu tinha que pagar. E aí eu inventei caminho de suicídio. Eu falava que essas coisas só acontecem dessa forma porque existe um caminho que te leva ao suicídio. E eu estou percorrendo esse caminho. Mas não existe caminho de suicídio. Na minha ignorância, eu falei isso, mas isso não existe. O que existe é você cometeu um erro e você tem que pagar por aquele erro. Você comete um crime e paga por aquele crime. Ah, eu peguei pena perpétua. É cruel ficar a vida inteira na cadeia, mas dependendo da gravidade do seu crime, o pagamento é justo, a punição é justa.
E eu achava que toda essa punição era pra me matar. A segunda vez, na verdade na terceira. Na segunda foi mesmo porque eu tentei casar com uma stripper e a web celebridade me ajudou. Eu não sei se eu falei tudo sobre suicídio, se eu deixei alguma coisa pra lá, se eu falei mais do que devia. Eu sei que eu vou encerrar agora. Vou voltar daqui a pouco. Eu vou subir esse vídeo também pro YouTube. É, é isso então. Até daqui a pouco. É, acho que é só mesmo. Não tem mais nada pra falar não. Eu nem lembro mais o que eu tenho pra falar. O que eu tenho pra falar é que pra entender tudo, tem que assistir. Pra entender as coisas, tem que assistir tudo. É, o próximo episódio vai ser gratidão. O próximo episódio é gratidão. Bom, então é isso. Até daqui a pouco. E muito obrigado a todos. Então esse foi o 6º episódio do segundo round. Foi eu falando sobre suicídio, sobre a minha visão do suicídio, sobre a minha experiência com suicídio. Apesar de nunca ter cometido, como eu vejo isso, o que eu penso sobre isso e como eu encaro isso. Na verdade eu nem encaro, é que eu corro. Tenho medo de suicídio, não gosto. Sou criado na igreja e na igreja não existe, o povo abomina isso. Apesar de não ser mais da igreja hoje em dia. E falar palavrão é fazer coisa errada. Não muita coisa errada, mas falar palavrão. Bom, enfim, esse foi o 6º episódio. O 7º é, se não me engano, é gratidão. Deixa eu ver aqui. O 7º é gratidão. Semana que vem vai ter mais um e vai ser o 7º. Vão ter 11. São 11 partes. Na verdade são 10 partes, mais o bônus. Aí dá 11. Bom, então é isso. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todos e fui.